Bom dia. Continuar ainda com a parte de concordância nominal que eu comecei ontem, na aula de ontem, nós vamos ver agora outros casos especiais. Nós já havíamos visto alguns outros, como vocês viram ontem, sobre aí dizia concordância nominal com um adjetivo se referindo a dois substantivos, ou vice-versa, dois substantivos se referindo a um só adjetivo, e assim nós vimos na aula de ontem. Agora a gente vai ver hoje casos especiais de concordância nominal, mas com outros casos. A palavra menos, alerta e pseudo são advérbios e ficam invariáveis. Significa dizer que muitas vezes tem gente que fala e fica feio demais a palavra menos, que tem gente que coloca menos. Não existe essa palavra no feminino e nem sempre ela é escrita dessa forma, menos, como se estivesse no plural. Alerta também e pseudo. Os soldados estavam alerta. Você viu que alerta ficou no singular mesmo, você vendo que o sujeito está no plural. Há menos pessoas do que prevíamos. Então, menos vai ficar sempre assim, não tem essa variação. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, e tem outros, é indubitável, que muita gente gosta de colocar essas expressões na redação. Então, cuidado com essas expressões. Quando se referem a palavras desacompanhadas de determinante, tomadas, portanto, em uma generalidade ficam invariável. Ou seja, quando você usar essas expressões é proibido, é necessário, e que a palavra seguinte ela não vem acompanhada por um determinante que é um artigo definido ou indefinido, ou um pronome, ou um adjetivo, elas ficam sempre invariáveis, porque elas ficam, aí diz assim, elas dão a ideia de generalidade, que é a questão do geral. É proibido entrada, caminhadas diárias é bom, cerveja é bom. Eu não gosto de cerveja, mas só alguns gostam. Essas palavras, mesmo sendo no feminino ou estando no plural, mas se elas, o seu complemento, aí, na verdade, funciona mais como se fosse o substantivo, o sujeito, alguma coisa assim, às vezes. Então, é proibido, é necessário, é preciso. Se essas palavras logo de em seguida vier, olha aí, as expressões, quando se refere à palavra desacompanhada de determinantes, quer dizer, quando ela se refere a alguma palavra que não tem um determinante, que é esses artigos ou pronomes, elas ficam sempre invariáveis. Então, vai ficar sempre do jeito no masculino singular. Então, olha, caminhadas diárias é bom, coragem é necessário. Porém, se as palavras estiverem acompanhadas de determinante, com ela deve concordar. Por exemplo, é proibida a entrada. Você viu que mudou, porque no outro estava é proibido. Por que é que ficou feminina? Porque aí ele concordou com a palavra entrada. E por que é que teve que concordar com a palavra entrada? Porque está aí determinada pelo artigo a entrada. A outra, as caminhadas diárias são boas para a saúde. No primeiro momento estava caminhada diária é bom. Por que é que está aí no singular? Porque ela não veio determinada por um artigo. Já a segunda estava as caminhadas diárias. Aí sim, veio determinada pelo artigo as. São boas para a saúde. A coragem é necessária.
porque aí são determinadas. As outras diz que elas são genéricas. Genérica, você já sabe que a questão genérica é aquilo que não determina, é para todos, é generalizada, como se diz, no geral. A palavra generalizada vem de geral e genérica vem de generalizar. Então, você viu aí que quando não vem determinante, que no caso quem é determinante são os artigos, ou pode ser também um numeral, pode ser outra palavra que vem adjunto. Quando isso não acontece, elas ficam invariáveis. Quando vem com determinante, como você viu, a entrada, as caminhadas, a coragem, aí neste caso varia, aí pode concordar o verbo e a palavra, o adjetivo vai concordar com o substantivo a que eles estão se referindo, como é proibida a entrada, então a entrada é proibida. São boas, concordando com as caminhadas, e é necessária, concordando com a coragem. Então, vocês lembrem sempre disso, para vocês não errarem. Se vocês for fazer uma redação que você coloca é preciso a intervenção do governo ou são preciso as intervenções do governo. Se você colocar intervenção do governo e não colocar um artigo antes, aí ele vai ficar sempre no singular. É preciso intervenções do governo. Você viu que a palavra intervenções estava no plural, mas ficou é preciso. Então, é necessário intervenções do governo. Mas se você colocar um artigo antes da palavra intervenção, aí vai concordar com ele. Quer ver? São necessárias as intervenções do governo. Então, você viu aí que a palavra, o verbo foi para o plural e intervenções do governo. E aí, necessária também foi para o plural e no feminino, concordando com as intervenções. Porque veio determinado por o artigo aí. Se não tivesse, a expressão ficaria variável. Então, vocês tomem esse cuidado. Para vocês não errarem, deixe a expressão invariável, sempre no singular, e esse masculino. E aí, cuidado para não colocar um artigo aí diante da palavra que vem logo em seguida. Só esse cuidado que vocês não erram. Casos especiais de concordância. Nominal. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Quando tem valor de adjetivo, concorda com o substantivo. Serviu-se meia porção de arroz. Meia aí dá no sentido de metade e ela funcionou como adjetivo aí, porque ela está se referindo à palavra porção. É um substantivo. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Então, bastantes aí está no plural, concordando com vezes, e aí está correto. As carnes estão cada vez mais caras. Então, aí estão, verbo de ligação, caras está funcionando aí como adjetivo, se referindo a carnes. Então, ficou no plural. As frutas estão baratas. Também um verbo de ligação estão, aí um predicativo de sujeito funcionando como adjetivo. Já é meio-dia e meia. Esse meia aí está se referindo à hora, portanto, fica no feminino. Meia. Nesses casos aí você tem que tomar cuidado, porque essas palavras bastante, meio, elas também podem funcionar como advérbio. Quando elas funcionam como advérbio, elas não são invariáveis, elas não vão para o plural e nem tem feminino. Então, aí tá, Maria está meio aborrecida. Aborrecida é um adjetivo, meio aí é um advérbio de modo.
os alunos são bastante estudiosos. Bastante aí, ó, ficou no singular mesmo, aluno está no plural. Esses automóveis custam caro. Esse cara aí também está no singular, sentido de advérbio. E aí você viu que veio depois de um verbo aí de ação, custar. Quando é verbo de ligação, aí ele funciona como predicativo de sujeito. Aí não. Aí não funcionou como predicativo, funcionou como uma adjunta adverbial. As laranjas custam barato. Olha aí, barato no singular, não está no plural, concordando com laranjas. Agora, se você tirar o verbo custar e colocar o verbo estar, que é um verbo de ligação, aí a palavra vai ficar no plural. As laranjas estão baratas. Você viu aí que mudou o verbo. Estamos muito cansadas. Cansada é como se fosse um adjetivo. Então, muito. Aí você pode ficar sem saber como é que vai saber se essas palavras aí são adjetivos e advérbios. O adjetivo quando as palavras se referem a um substantivo. Advérbio é quando a palavra se refere a um adjetivo ou a outro advérbio ou a um verbo. Quando isso acontece, é advérbio. Meio se referiu ao adjetivo aborrecida, bastante ao adjetivo estudiosos, caro ao verbo custam, barato ao verbo custam e cansada ao adjetivo cansadas. Também existe advérbio, ele funcionando como advérbio se referindo a advérbio. Quando eu digo, ela acordou muito tarde. Tarde é um advérbio de tempo. Muito aí é um advérbio de intensidade. Está se referindo a outro advérbio. Um advérbio de intensidade se referindo a um advérbio de tempo. Então, isso acontece sempre. Casos especiais de concordância nominal. Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, kit, concordam com o substantivo a que se referem. Seguem anexos os documentos da partilha de bens. No e-mail, segue anexas as despesas com a viagem. Os documentos estão inclusos. Ela mesma redigiu a carta. Eles estão sós. Só ficamos quites depois de muito tempo de espera na justiça. Muito obrigada, disse ela. Foram próprias alunas que pediram revisão. Neste caso, meninas e meninos, a palavra mesma, ela varia dependendo do gênero de quem está falando. A mesma coisa com a palavra obrigada. Vocês, moças, as jovens do sexo feminino, todas as vezes que for se referir eu mesma, tem que falar mesma, porque você é mulher. Se você for agradecer a alguém, você diga obrigada. Isso é para as mulheres, porque essa palavra aí está se referindo a quem está agradecida. E só as mulheres que vão estar agradecidas. Se for os homens, é obrigado. E se ele for dizer eu mesmo, tem que dizer eu mesmo, porque os meninos é do sexo masculino. Então, lembrem-se disso. Quando vocês forem falar, as meninas dizem obrigada e mesma. Os meninos dizem obrigado e mesmo, eu mesmo. Ok? Então, essas expressões aí, elas concordam. Observação. Os advérbios só equivalente a somente, porque o só ele pode se referir a só como adjetivo e ele pode funcionar só como advérbio. Como fazer para você identificar se ele é advérbio? Você troca a palavra só por somente. Se der certo, é advérbio. Se não der certo, é adjetivo. Por exemplo, ela ficou só. Elas ficaram sós. Aí está funcionando como adjetivo. Agora, só ela veio. Eu posso trocar. Somente ela veio. Então, neste caso, esse só aí, somente elas, só elas vieram.
Somente elas vieram. Então, esse só aí está funcionando como advérbio. Menos e alerta e as expressões em anexo por si sós e a sós são invariáveis. Tem a expressão a sós. Ela só espera uma nova oportunidade. Ela somente espera. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Essa expressão em anexo, anexas, a palavra anexo sozinha ela é variável. Em anexo é invariável. As meninas foram a sós no quarto. As meninas ficaram a sós no quarto. Os alunos, por si sós, resolveram a prova. Casos especiais de concordância. Dica. Quando a palavra só equivale a sozinho, ela será adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. Quando eu digo ele ficou só, ele ficou sozinho. Ou ela ficou só, ela ficou sozinha. Então, só você trocar essa palavra que você já identifica. Quando a palavra só equivaler a somente, ela será advérbio e ficará invariável. Aí, neste caso, você já viu que esse aí dá para você identificar na hora de você fazer uma concordância. Vou fazer uma concordância. Quando a palavra bastante equivaler a muitos, muitas, ele será adjetivo. E, portanto, concordará com o substantivo. Mas aí, o bastante é como eu já disse. Essas palavras muito, bastante, pouco, quando elas estiverem se referindo a um substantivo, você já sabe que ela varia de acordo com o substantivo que ela está se referindo. Se referir a um adjetivo, que é uma qualidade, um verbo ou outro advérbio, ela funcionará como advérbio. Ou invariável, porque advérbio é uma palavra invariável. A palavra meio equivale a metade, é adjetivo e concorda com o substantivo. A palavra meio equivalente a um pouco é advérbio e não varia. Como no caso, eu estou meio cansada, estou um pouco cansada, estou meio triste, estou um pouco triste. Então, você tenta trocar essa palavra por a expressão um pouco. Se der certo, já sabe que ela é um advérbio, portanto, é invariável. Casos especiais de concordância. É possível dizer, suas filhas sempre chegam da escola junta? Não. As palavras junto só varia junta, não. As palavras junto só varia quando faz parte da locução prepositiva junto com, junto de. Só não variam. Junto a. Então, suas filhas sempre chegam da escola juntas. Elisa e Ana sempre trabalharam juntas. Essas moças nunca saíram junto com o pai. Aí, a expressão junto com não tem variação, não há, fica invariável. Então, aí as moças sempre nunca saíram com o pai, junto com o pai. Havia mulheres junto de mim. Então, de mim. Então, junto com, junto de e junto a, com a preposição aí, com essas preposições, aí torna-se a palavra invariável. Casos especiais de concordância nominal. Não varia nunca o substantivo que se torna adjetivo pelo contexto. Fizeram 2 festas monstro no salão da festa do prédio. A palavra monstro é um substantivo, mas neste momento aí você viu que virou um adjetivo porque está chamando a festa monstro. Existem muitas firmas fantasma por aí. Sempre realizamos festa surpresa na empresa. Então, essa aí vocês viram que essas palavras aí, elas eram substantivos, mas elas viraram adjetivo porque elas estão qualificando aí alguns substantivos. Adjetivos adverbalizados são invariáveis. As moças chegaram rápido à festa.
Aí tá no sentido de um adjetivo, mas aí diz que é um adjetivo adverbalizado, porque no caso virou um advérbio, que está se referindo ao verbo chegar. Tal qual. Tal concorda com o antecedente, qual concorda com o consequente. Normalmente o discípulo age tal quais os mestres. Então, tal se referiu a discípulo e qual se referiu a mestres. Então, por isso que diz, os filhos agem tais qual o pai. Tais se referiu aos filhos e qual se referiu ao pai. Então, você viu quando vinha a expressão tal qual, o tal concorda com a palavra que vem antes dele e o qual concorda com a palavra que vem depois. No caso aí que vocês viram os exemplos. Bom, gente, aí eu vou colocar para vocês um exercício e vocês devem fazer esse exercício e me entregar na segunda-feira, que eu já vou fazer a concordância para vocês na segunda-feira. Nossa aula vai ser eu corrigindo essa atividade para vocês conferirem, mas por favor, quando eu colocar o exercício, procurem responder, para ver se vocês estão aprendendo, se estão sabendo fazer. Porque quando eu corrigir, é simplesmente para vocês verificarem se vocês realmente acertaram. Então é isso, gente. Bom dia para todos.